Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, as novidades científicas vão estar acessíveis a todos os brasileiros em um futuro bem próximo. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que reúne mais de 40 instituições em Brasília. Carros elétricos, ônibus que transportam um laboratório, equipamentos médicos portáteis, as novidades que devem chegar ao mercado, como os avanços da robótica, já podem ser vistas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. A meta é despertar o interesse de crianças e jovens pela área, além de incentivar a criação de soluções tecnológicas que podem virar produtos no mercado. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vem visitar aqui, alguma coisa eles vão ver aqui que vai transformar aquele momento num momento muito especial. E é isso que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Trazer de dentro esse sonho de cada um desses futuros talentos da nossa ciência, da nossa tecnologia, das inovações do país, para tantas coisas. Essa questão da imersão das tecnologias, da transformação digital, é um mundo sem volta, né? Então as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que estão cada vez mais sendo utilizadas no ensino, elas vão ficar pós-pandemia também. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia acontece até o dia 10 e a entrada é gratuita. Depois de São Paulo e tantas outras cidades suspenderem as comemorações do Réveillon, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou a suspensão da comemoração do Ano Novo na cidade. Horas depois, o governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que haverá uma nova reunião para uma decisão final sobre o futuro da festa. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar o cancelamento das comemorações de Réveillon na cidade, em Copacabana foi o assunto dos cariocas. Se tiver o Réveillon e a quantidade de pessoas vai ficar doente, chegar ao ponto de morrer de novo igual o Corona-19. Era bom que a gente já ganhar um dinheirinho, né? Mas no outro ponto, em primeiro lugar é a saúde. Paes justificou nas redes sociais dizendo: respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O comitê da prefeitura diz que pode, o do estado diz que não. No Rio, Niterói e Campos dos Goytacazes também não terão eventos públicos na virada do ano. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também decidiu não realizar a queima de fogos. Florianópolis e Belo Horizonte já haviam tomado decisão semelhante. Em Santos, no litoral paulista, também não haverá festa de Réveillon. 13 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. No país, o crescimento é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Vamos conferir na reportagem. No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Felizmente, na maioria dos estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Brasil como um todo. Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19. No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A.
A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A. Era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população. Mas muita gente deixou de vacinar por medo, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses. Algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações, e aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios, o que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, porque a gente tem aí as compras do final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está, Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados. A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara, ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim. E, de novo, agora para o final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, Só o pessoal mais próximo, e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer. Então é um momento delicado, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente o começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. E nos destaques internacionais, a atividade do vulcão Semeru, na Indonésia, freou nesta segunda-feira os trabalhos dos serviços de resgate que recuperam cerca de 20 corpos, segundo o último balanço. A erupção afetou vários povoados no fim de semana. As equipes de resgate tiveram que interromper a busca por sobreviventes 2 dias após uma erupção que devastou várias aldeias. Ninguém esperava que o fluxo de lava passasse por esta área. Deveria ter passado ali pelo rio, mas o aterro desabou assim que a lava passou por aqui. A montanha mais alta de Java expeliu uma enorme coluna de cinzas no último sábado, lançando rios de lava para as aldeias abaixo. Mais de 1.000 habitantes precisaram ser evacuados. De acordo com o último balanço, pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 30 ainda estavam desaparecidas, além de uma dúzia de feridos. Há 16 pessoas feridas aqui e as queimaduras são graves. Há 6 pessoas que têm 80% de queimaduras e precisam ser internadas na UTI imediatamente. Infelizmente, não podem ser transportadas e decidimos enviar um médico para cá. As autoridades pediram que os indonésios fiquem longe da cratera em um raio de 5 quilômetros, já que o ar saturado com poeira de cinzas na área é perigoso para pessoas vulneráveis. A tarefa dos socorristas torna-se ainda mais difícil à medida que os detritos vulcânicos endurecem. E as chuvas previstas para a região nos próximos dias podem complicar ainda mais a situação, já que podem se formar fluxos de cinzas e lava. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.